São 8 horas mais 38 minutos. Bom, vamos falar com o nosso Augusto Vasconcelos, que ele é o líder do Sindicato dos Bancários. Augusto, bom dia. Bom dia. Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia, Adelso, toda a equipe aqui da Rádio Sociedade. E aos ouvintes. O que vai acontecer com o Brasil? Rapaz, vivemos um momento de uma encruzilhada histórica. Olha que eu conversei ontem com 4 grandes empresários dessa terra. Nem eles sabem. Espero que a gente possa derrotar essa tese do impeachment, um impeachment que não tem nenhum crime de responsabilidade, a acusação contra a presidenta Dilma, um verdadeiro absurdo que nós vimos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no domingo passado, um circo dos horrores, que a gente sabia que existia o lado B do Congresso, mas tivemos agora o conhecimento deles todos juntos. Eu não sei se vocês ficaram assim, mas a sensação que eu tive como cidadão brasileiro foi não mudou nada, porque diante daquela Câmara dos Deputados. O Chinalha perdeu para Cunha. O Chinalha teve 135 votos. Sim. Cunha teve 300 e tanto para se eleger presidente. Veja que um Congresso Nacional então amparado. Ele tem um controle daquilo tudo até hoje. Pois é. Amparado no poder econômico. Isso. E é evidente que, às últimas eleições, os candidatos eles receberam financiamento empresarial de campanhas. E isso, sem dúvida, marca um Congresso Nacional bastante conservador. Mas o que me preocupa mais, Varela, é o seguinte: nós estamos vivenciando um processo de debate sobre impeachment, mas o que está por detrás do impeachment é algo muito pior, principalmente para os trabalhadores. Estão em curso tramitação de projetos desfavoráveis aos interesses da população, dentre os quais o projeto de lei da terceirização, que pode vir a tramitar em regime de urgência no Senado Federal. Tem projetos de lei propondo, inclusive, flexibilização da CLT, com a tese do negociado sobre o legislado. Para alguns setores do parlamento, aliás, para a maior parte do parlamento, a melhor forma de superar a crise seria diminuir o custo da mão de obra no Brasil. E uma tese que eles defendem é a desindexação da economia ao salário mínimo. O que eles propõem? Que a política de valorização do salário mínimo, isso aí que eu estou falando, é baseado no documento lançado pelo PMDB, chamado de Ponte para o Futuro, que, na verdade, a gente tem chamado aí de uma viela para o passado, um passado ruim para o Brasil, que era o passado de retirada de direitos que vivenciamos nos anos 90. Mas, para você ter uma ideia, no programa do PMDB, eu fiz até uma palestra na quinta-feira passada no Hotel Porto Belo, lá em Ondina, onde eu citava trechos do documento do PMDB que prevê, dentre outras coisas, que a política de valorização do salário mínimo pode ser suspensa. Porque na ótica dessa turma, na ótica da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do setor econômico patronal, que é quem financia a campanha desses parlamentares, a elevação do salário mínimo vinculada ao PIB gera um problema para o Brasil. E nós achamos exatamente o contrário. Achamos que o salário mínimo ainda no Brasil é defasado em comparação com as necessidades constitucionais e precisamos valorizar o salário mínimo, ao invés de retroceder. Outro item que nos preocupa é que está no documento do PMDB, caso eles venham a governar o Brasil, que eles propõem a desvinculação dos investimentos em educação e saúde. Está escrito lá no documento dele, salvo engano é página 18 do documento. No documento eles explicitam que o Brasil tem um orçamento muito vinculado. O que é vinculado no orçamento da União e dos estados e municípios? Investimentos em educação e saúde. Então hoje você tem na Constituição, foi uma conquista do povo brasileiro, que 25% dos tributos arrecadados no município, no estado e também na União devem ser destinados para a educação e 15% para a saúde. E o que essa turma propõe? Que se desvincule o orçamento. Na prática, para eles poderem negociar os valores a serem investidos em cada área de políticas públicas de maneira livre. E nós sabemos que numa negociação livre, naquele balcão que virou o Congresso Nacional, dificilmente haverá ampliação de investimentos em educação e saúde. Ao mesmo tempo nos preocupa, porque está na plataforma do Michel Temer e dessa turma que está defendendo o impeachment, a entrega da riqueza do pré-sal para empresas que não sejam a Petrobras, para desprestigiar a Petrobras na exploração do pré-sal. E a gente sabe que a Petrobras, ela é uma das empresas, ainda hoje, mesmo com todos os casos de denúncia, mais eficientes na exploração do petróleo. O petróleo no Brasil, ele consegue ser explorado a $8 o barril. Mesmo com a queda vertiginosa do preço do barril do petróleo no mundo, que caiu de $150 para $30 em um ano e meio, a Petrobras ainda é rentável na sua exploração, porque ela consegue extrair o petróleo a $8. Os demais países do mundo exploram o petróleo com um custo de $15 o barril. Então o Brasil ele consegue ser mais eficiente que a maioria das nações, porque nós desenvolvemos uma tecnologia própria.
e a Petrobras consegue ser a melhor exploradora em águas profundas. E simplesmente, sob os pretextos de combater a corrupção, querem esvaziar a Petrobras e retirá-la da exploração do pré-sal. Então, quando a gente vai discutir impeachment, não é o tema do impeachment que está em jogo. Está em jogo um debate sobre direitos sociais e também soberania do país. Por isso, os sindicatos, as organizações populares, setores da cultura, juristas, estão se rebelando contra a tentativa de um golpe institucional no Brasil. Que estão dizendo que não é golpe, eu sou professor de direito constitucional. Claro que o impeachment em si está previsto na Constituição. Mas o impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe institucional. Foi o mesmo discurso usado em Honduras, foi o mesmo discurso usado no Paraguai, uma tentativa de retirar governos que têm ligação com segmentos populares. E nós não aceitamos isso. Bom, nós estamos com Augusto Vasconcelos, líder da categoria. Agora atenção, porque está na hora do comercial, né? Vamos botar, essa entrevista é muito boa, vamos falar também sobre o sistema partidário no Brasil. Eu quero a sua opinião. Porque, não sei o que estou dizendo, não. A Polícia Federal disse que o sistema político partidário apodreceu. Depois do intervalo. 8h44 agora. Balanço Geral é Varela, Varela é Balanço Geral. Rádio Sociedade AM e FM. Estamos juntos e misturados. O futebol em dose dupla da Sociedade AM 740 e FM 102,5 está junto e misturado. Futebol em AM e FM? Que beleza! Fique ligado na jornada esportiva também no site sociedadeonline.com. Oferecimento Pitu, viva a resenha. Net HD e Claro HD TV é você ligado na Copa do Nordeste. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Skin do jeito que o povo gosta. Está no ar o Informe Salvador. A Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que regulamenta a atividade de mototaxistas em Salvador, que é uma luta de mais de 30 anos da categoria. O texto estabelece a padronização dos trabalhadores, tempo mínimo de carteira de habilitação para o exercício da atividade, áreas de atuação na cidade e diversos outros itens que vão dar mais segurança, tanto aos mototaxistas quanto aos usuários e à população como um todo. A proposta deverá ser modificada e ganhar um formato final após a apreciação dos vereadores. Pelo projeto, a prestação do serviço de mototáxi será concedida às pessoas físicas que cumprirem as exigências do regulamento e da legislação de trânsito em vigor. Para a exploração do serviço, será obrigatória a autorização emitida pelo município de Salvador, mediante credenciamento a ser realizado pela Secretaria de Mobilidade. O presidente da Associação dos Motociclistas Profissionais do Estado da Bahia, Adailson Couto, comentou o projeto da Prefeitura. É um ganho porque representa os verdadeiros mototaxistas da Bahia, porque aqui hoje, nessa sala, não tem bancário, não tem engenheiro, não tem nada. Aqui tem o verdadeiro mototaxista da cidade de Salvador, pronto para uma regulamentação. E como o prefeito falou, nós já começamos desde 2013. Vale lembrar que já existe, desde 2009, uma lei federal que regulamenta a atividade de mototaxista. Caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara, a Secretaria de Mobilidade tem o prazo de 120 dias para detalhar todas as regras. A pasta já possui um grupo de estudos e trabalhos para, após a aprovação, realizar audiências públicas necessárias com vistas à regulamentação. 3 anos de trabalho, 3 anos de uma nova Salvador para você. Prefeitura de Salvador. Saúde é o que interessa. Ouça agora o presidente do Sindimed, Francisco Magalhães. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia, programa Balanço Geral. Estamos aqui no espaço Saúde é o que interessa. Vamos falar de tudo que interessa à área de saúde: hospitais, leitos, regulação, vaga, condições de trabalho e atendimento, além das principais lutas desenvolvida pelo Sindimed. Também vamos falar sobre Zika, dengue e outras doenças que preocupam a todos. Saúde é o que interessa. Você ouviu Saúde é o que interessa, um programa do Sindicato dos Médicos da Bahia. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5.
Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Agora na Bahia, 8 horas mais 48 minutos. Varela, Varela é balanço geral. Estamos com Augusto Vasconcelos. Augusto, você que é um professor, é importante falar de outras coisas além de banco, que a gente vai falar sobre banco ainda. Mas eu quero saber o seguinte, por que a Polícia Federal afirmou que o sistema político partidário no Brasil está podre? Por quê? O sistema partidário no Brasil ele é um sistema amparado no poder econômico. Veja que os principais partidos brasileiros são partidos que recebem financiamentos de grandes corporações do país. São bancos, construtoras, empresas do agronegócio. E é evidente que quando você financia um parlamentar ou um candidato, seja qual cargo for, quem paga a conta pede a música, como foi bem dito aqui. E isso faz com que a pauta política do Brasil esteja a serviço de grandes interesses econômicos. E essa captura promove uma promiscuidade nessa relação entre partidos e financiadores de campanha. Então, na minha opinião, a raiz essa do palavra problema... saiu na Comissão de Ética. Sim. Esse ambiente aqui está promíscuo. Sim, e é verdade, quem falou não mentiu. Hoje você pega o Congresso Nacional dos 513 deputados federais, só para citar a minha realidade aqui de bancos, só o Bradesco, na última eleição, dados do Tribunal Superior Eleitoral, financiou mais de 130 deputados federais dos eleitos. Só o Bradesco. Então é claro que as pautas interessantes ao poder econômico, elas tramitam com maior facilidade. Vejam que a terceirização, o projeto de lei da terceirização, que na Bahia teve o senhor Arthur Maia como principal liderança, de triste memória, porque ele cumpriu um desserviço à classe trabalhadora. Veja que esse projeto tramitou em regime de urgência. Rapidamente ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, projetos que interessam aos trabalhadores, que tratam de soberania nacional e de avanço de direitos, ficam represados no Congresso. Então é necessário que a gente possa fazer uma mudança na política brasileira. O Supremo fez um passo importante. Este ano, teremos a proibição do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Claro que a gente vai viver a primeira experiência. Nós sabemos que tem muita gente por aí que pode preparar a Caixa 2. E a gente precisa combater o Caixa 2. Precisamos, inclusive, ter a atenção da população para aqueles candidatos que se apresentem com muito poder econômico nestas eleições municipais, que tem alguma coisa errada. Se ele não pode receber financiamento de empresas, por que ele vai ter campanhas milionárias, como são as últimas? Mas é evidente que, mesmo numa eleição onde só pessoa física poderá doar, quem tem mais grana terá muito mais capacidade de fazer campanha. Então você tem uma desigualdade na origem da política brasileira. Eu, particularmente, defendo que a gente fortaleça os partidos. Se a gente destrói os partidos, nós ficamos reféns de projetos individuais, messiânicos, como se a pessoa sozinha pudesse encontrar a salvação do Brasil. E não é isso que vai acontecer. Mas por isso eu defendo o fortalecimento. Mas quem define prioridade em Brasília não são os partidos. Pois é, mas por isso que eu defendo o fortalecimento dos partidos. E uma das medidas que eu defendo é a proposta que a OAB apresentou no ano passado, no ano retrasado, que é um projeto de lei de iniciativa popular, conta com o apoio dos sindicatos brasileiros, na maioria deles. A CTB e a nossa central sindical participou da elaboração deste projeto, e o projeto prevê uma eleição parlamentar em partidos. Então você escolheu o partido da sua preferência, e você terá a oportunidade de, dentro do partido, escolher seu candidato. Hoje é assim. Na prática, quando você vota em um candidato, você está votando primeiro no partido dele. Só que a diferença é que o povo não sabe. O povo está elegendo, votando em Tiririca e elegendo um bocado de gente que vai com ele. Eu defendo que o povo vote, se quiser votar em Tiririca, pode votar, é legítimo, é democrático. Mas tem que saber que com Tiririca estão sendo votados todos os candidatos do partido dele. Então eu acho que é mais legítimo você esclarecer a população. Por isso que a proposta da OAB eu acho que é uma boa proposta. Você tem uma eleição parlamentar que você tem 2 votos. Um voto você escolhe o partido de sua preferência e um segundo voto você escolhe o candidato dentro daquele partido que você quer. É algo pedagogicamente eu acho mais aceitável e diminui a influência dos votos individuais, para que a gente não fique buscando saídas individuais, porque os problemas do Brasil eles serão resolvidos com saídas coletivas. Agora, Augusto, onde está o dolo, onde está a ação dolosa de Dona Dilma? Essa que é a pergunta. Eu também quero saber. Eu vejo aqui na votação da Câmara dos Deputados, nenhum deputado, salvo engano só um, mencionou o problema da acusação que ela está sofrendo, que é a chamada pedalada fiscal. E aí é bom ressaltar. A Constituição Federal fala no seu artigo 85 dos crimes de responsabilidade. O crime de responsabilidade é violação da lei orçamentária.
E o que a presidenta Dilma está sendo acusada, existem 3 leis orçamentárias no Brasil, Varela, no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. São 3 leis orçamentárias no Brasil. A Dilma está sendo acusada de violar lei de responsabilidade fiscal, que sequer é lei orçamentária. A Constituição fala que violar a lei orçamentária é crime de responsabilidade. Mas a acusação contra a presidenta Dilma não é sequer contra a lei orçamentária, é contra a lei de responsabilidade fiscal, que tecnicamente, do ponto de vista constitucional, não é motivo para crime de responsabilidade. Mas não teria que passar pelo Congresso essa pedalada? A pedalada fiscal, eu sou porque funcionário eu vi a da Caixa alegação Econômica. lá, que quem tem que aprovar esse tipo de coisa é o Congresso. E foi aprovado. Aprovado. Só que foi aprovado posteriormente. Mas o Congresso, no mês de dezembro de 2015, ratificou o que o governo fez. O que o governo fez, todos os governos anteriores fizeram. E aqui para nós, conversando sinceramente com o nosso ouvinte, não há nenhum crime nisso. Porque veja, o que o governo fez? Eu sou funcionário da Caixa Econômica. O governo todo mês tem que repassar tarifas dos programas sociais para remunerar a Caixa. Porque a Caixa antecipa o valor do Bolsa Família, do seguro-desemprego, do Minha Casa Minha Vida, do FIES. E o governo todo mês tem que repassar para compor o caixa da empresa Caixa Econômica, que é uma empresa 100% pública, pertence ao governo. O que o governo fez foi atrasar esse repasse. Em virtude da crise econômica internacional que impacta no Brasil, o governo atrasou o repasse para a Caixa e fez o pagamento no mês de dezembro, dentro do mesmo ano, no mesmo exercício orçamentário. Então qual é o crime nisso? O crime de você ter uma dificuldade orçamentária momentânea de fazer isso, todos os presidentes da República anteriores fizeram isso. E digo mais, viu? 17 governadores no Brasil praticaram as chamadas pedaladas fiscais. Se a Dilma cair pela pedalada fiscal, praticamente todos os governadores de estado do Brasil terão que cair também. Porque foram 17 governadores que praticaram a pedalada fiscal. Inclusive o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Veja que ele está um pouco calado. Ele nem está se posicionando muito, porque ele praticou também. Ele tem que ficar caladinho, porque ele deve 240 bilhões. E tem as investigações do metrô e da merenda, né? É. Mas é importante deixar claro para a população, porque quando a gente fala aqui que o impeachment, da forma como está sendo proposto, é um golpe, é porque não há crime de responsabilidade, claro. E você não tem uma vinculação. Veja, a presidenta da República não tem conta na Suíça, a presidenta da República não tem uma acusação de enriquecimento ilícito, não se identificou nenhuma vinculação dela aos casos de corrupção. Veja que a vida dela foi devassada. Então, eu assim, fiquei, como brasileiro, consternado no domingo, que eu estou diante de uma grave injustiça que está sendo praticado. Um Congresso Nacional que tem, na sua maioria, pessoas investigadas, inclusive o presidente da Câmara, conduzido como réu num processo no Supremo Tribunal Federal, e agora tentando caçar um mandato legítimo de uma presidenta da República. Eu tenho divergências com a Dilma. Inclusive, apresentei as nossas divergências em reunião que tivemos no Palácio do Planalto. Eu tive a oportunidade de ir no Palácio do Planalto, conversar com a presidenta Dilma, expressando a insatisfação dos trabalhadores com uma política econômica que consideramos equivocada, que é baseada em juros altos, que é baseada em um câmbio que não tem um câmbio regulamentado, então você tem flutuações do mercado, onde o governo precisa ter uma atuação mais consistente, e o Brasil buscando um ajuste fiscal a qualquer custo. Então nós fizemos uma crítica à presidenta Dilma. Agora, a nossa crítica não se confunde com as críticas da revista Veja, não se confunde com as críticas da Rede Globo. Não estamos a serviço dos interesses do grande capital que quer detonar o Brasil, inclusive na possibilidade do Brasil voltar a ser o país que tem a grande chance de explorar o pré-sal vinculados à nossa soberania. E isso incomoda muita gente. Isso. E tem pouca gente sabendo disso. E é importante que a população fique ciente. Agora, Augusto, vamos falar de... Se você me der um cargo para eu ser gerente de um banco no interior, não vou, não. É verdade. Porque o primeiro a correr é o delegado. Aí, cadê meus soldados? Estão debaixo da mesa. Que aí fora tem 10 homens de fuzil. E já levaram a esposa do gerente num carro. Como é que isso... Não tem um jeito para isso, não, Augusto? Pois é, Varela, esse problema da segurança é algo que o Sindicato dos Bancários tem tratado com muita ênfase. Inclusive, hoje eu vou a Barreiras fazer uma reunião com os bancários de lá, uma assembleia nós vamos ter. E um dos temas que nós vamos debater é exatamente o tema da segurança. E aí preocupa muito, principalmente os bancários do interior. Eu, pessoalmente, Varela, eu trabalhei na Caixa Econômica de Simões Filho e sofri 3 assaltos na minha agência em 6 meses. Então eu vivenciei essa realidade, sei o quanto é sofrível. E trabalhadores que ficam, inclusive, marcados para a vida inteira com o trauma do assalto.
Agora, nós tivemos reunião com o governador do estado, eu estive pessoalmente com o governador Rui Costa, levei a nossa demanda para o comandante-geral da PM, tanto o anterior quanto o atual comandante-geral. Tivemos uma boa reunião com o secretário de Segurança Pública, tive também reuniões com a Federação Nacional dos Bancos, e nós estamos buscando uma articulação, além de uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, o Marcelo Nilo, o deputado Marcelo Nilo, onde nós apresentamos uma série de sugestões para que o poder público e as empresas atuem conjuntamente. Em nossa opinião, falta uma convergência de esforços. Bancos e poder público têm que atuar juntos. Os bancos investem muito pouco na área de segurança. Investem em média, eles investiam até 2013 5% do lucro em segurança. Passaram a investir 6,5% do seu lucro na área de segurança. Porém, se você colocar uma lupa no investimento que o banco faz em segurança, nós veremos que 90% do investimento é para a internet. Então eles estão muito mais preocupados em proteger as transações eletrônicas na internet do que proteger o autoatendimento e as agências. Por isso que essa onda de explosões está acontecendo. Eu tive reunião há 2 semanas atrás com o superintendente do Banco do Brasil e levei os vereadores do município de Candial, que estão há mais de 8 meses sem agência bancária funcionando. Mesmo a agência do Banco do Brasil já tendo sido reformada. Exatamente porque o banco está temeroso em reabrir uma agência numa área que já teve tantas explosões. Em Ambupe agora, mais explosão, semana retrasada. E a população sofre com isso porque tem que Barros Reis hoje de madrugada. Barros Reis essa madrugada e todos os dias, né? Todos os dias. E para acabar com isso, nós propomos algumas medidas que, na nossa opinião, são simples. Por exemplo, instalar um dispositivo que incinere a cédula no momento da explosão. Mas de lacerar a cédula. O americano fez há tantos anos. Pois é, exatamente. Aqui já há uma promessa. O Banco do Brasil já está implementando. E a Caixa Econômica também. Nós estamos pressionando para que todos os bancos adotem. Você sabe que Wagner era governador? Nós levamos para Dilma, que estava lá na Marinha, Santo Tomé. Isso ela veio no Natal, no Ano Novo. Quando chegou na Semana Santa, que ela voltou, disse que o Banco Central não aprovou. Mas, na verdade, hoje os dispositivos já estão sendo instalados. O de lacerador de cédula. Porque havia uma polêmica. Você não pode... Botaram aquela tinta, não adiantou nada. A tinta, o bandido criou uma química para lavar a tinta, né? Lavar a tinta. Os caras são... Augusto, deixa eu botar o prefixo da emissora, 9 horas na Bahia, vamos lá. ZYC 357. FM 102,5. ZYH 446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Fala, minha gente! Eu quero ver a Bahia toda sintonizada na MFM. Na FM. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Rádio Sociedade da Bahia, 740 kHz. AM. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5 é pra você. Sintonizou? Rádio Sociedade da Bahia, 740 kHz. AM. Estamos juntos e misturados. AM, FM. 9 horas, 1 minuto em Salvador, Bahia. Balanço geral é Varela, Varela é balanço geral. Augusto, é sempre bom conversar com você, você é um cara muito esclarecido e a opinião pública. Agora, você... Porque, assim, as pessoas cobram muito da gente, que somos pessoas públicas, um lado. Eu, por exemplo, eu estou conseguindo viver sem lado. No meu muro eu não posso subir, que tem cerca elétrica. Não é? Então, o que eu estou, como comunicador, esperando é alguém que resolva essas demandas. O que é um jogo de futebol sem um gol? É o governo sem estabilizar a economia. Se Dilma tivesse com a economia estabilizada, não tinha crise política, não tinha crise econômica, não tinha nada. Isso é verdade. É verdade ou não? A questão da economia, sem dúvida, pesa muito. E pesa muito para nós, trabalhadores, né? Com o aumento do desemprego, com as dificuldades da recessão que as empresas estão vivenciando também. Agora, muita coisa da crise econômica, ela está sendo inflada em razão da crise política. Porque com a crise política que a gente vive Mas a crise política não foi consequência da crise econômica? Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Nasceram juntas? Sim, porque... São irmãos gêmeos? Primeiro que a crise econômica no Brasil, ela é uma crise internacional. O mundo está vivendo uma crise grave. A Espanha está batendo 30% de desempregados entre os jovens. A Itália, mais de 20% de pessoas estão desempregadas. Então o mundo está vivendo um desemprego muito alto. O Brasil atingiu o menor patamar de desemprego da sua história em 2012, com 5% de desempregados. Isso é quase pleno emprego.
para fins estatísticos. Esse desemprego brasileiro, ele cresceu. Hoje ele está batendo 7%. E pode chegar até 9% ao final do ano. É um número grande. Mas se nós lembrarmos um pouquinho, pegar um pouquinho aí, 10 anos atrás, quanto era a taxa de desemprego no Brasil? Há 13 anos atrás, há 14 anos atrás. A taxa de desemprego brasileira já atingiu 20% da população, chegando a mais de 30% entre os jovens. Então, de maneira bem honesta e sincera com a população, essa crise econômica é grave, é problemática, mas nem de longe é a pior crise econômica que o Brasil já viveu. Eu me lembro aqui, quando meu pai fazia supermercado nos anos 80, que você tinha que fazer as compras fugindo do cara da máquina registradora, porque o cara ficava mudando o preço 2 vezes por dia. O Brasil não chegou nesse nível ainda. Então nós precisamos ter cautela. Você estava pegando a mercadoria, o cara estava rematando o preço. Pega aí, aqui para arregamar. Exatamente, que aí o Sarney lançou aquele negócio da tsunami, né? Meu irmão, era uma correria para fazer supermercado e nós não estamos vivendo isso. E é bom ressaltar isso. O Brasil está atravessando uma fase difícil, mas é uma fase que o mundo está atravessando. A China desacelerou. Se a China desacelerou, a China era o maior comprador de minérios e dos produtos de grãos e dos produtos brasileiros chamados commodities, produtos primários. A China desacelerou, ela caiu de um crescimento de 9% ao ano para 6%, que é um crescimento fabuloso. Com isso, diminuiu as compras dos produtos brasileiros. Então o preço do petróleo, por exemplo, que caiu de 150 para 30 dólares, isso impactou em todos os minérios. O preço do minério de ferro caiu, o preço de tudo que o Brasil produz, das pedras preciosas, o preço dos grãos, tiveram uma queda vertiginosa. E isso faz com que a economia brasileira ela sofra, mas ela sofre reflexos de uma crise internacional. Agora eu acho que o governo errou. Errou porque o governo deveria ter implementado uma redução de juros. Porque essa taxa Selic que o Brasil aplica, de 14,25% ao ano, representa uma sangria no orçamento público. Verdade. Que agora a gente fica discutindo ajuste fiscal. Aí está agora, ontem o Paulo Scaff, o presidente da Fiesp, que é do PMDB, se reuniu lá no Palácio do Jaburu com o Michel Temer. Epa. O pretenso... Não é Jaburu. O Jaburu é um bicho inofensivo. O Jaburu, exatamente. Aquilo é crocodilo. Crocodilo. Toca do cascavel. Também acho. Mas veja, ele se reuniu lá com o pretenso presidente, o presidente biônico, né? O Michel Temer, para exatamente discutir o aprofundamento do ajuste. Só que eles esquecem de falar que o maior ajuste fiscal que o Brasil pode fazer é a redução dos juros. Porque cada 0,5% de aumento da taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, corresponde a 11 bilhões de reais transferidos do orçamento público para 6 empresas. Quais são essas empresas? Os meus patrões, os patrões que eu enfrento lá no sindicato. Bradesco, HSBC, Itaú, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Quem ganha com juros altos são os bancos. E por que o governo quer reduzir o custo da máquina pública e não enfrenta o pior problema do endividamento público, que são os juros? Porque atende a interesses do sistema financeiro. E isso nós precisamos mudar. Por isso é importante a gente ter essa clareza de que se quer fazer mudanças no ajuste fiscal para que o Brasil economize e sobre mais receita para investir, tem que primeiro atacar os juros. E ninguém está propondo isso. O que está se propondo é aumentar a idade para aposentadoria, cortar a vinculação com o salário mínimo, cortar os investimentos em educação e saúde. E isto é inaceitável. E eu não estou inventando, não. Está escrito no documento do PMDB chamado Ponte para o Futuro. Eu tenho esse documento, inclusive fiz palestra agora, quinta-feira, e no último sábado também, sobre o documento. E esse documento está disponível na internet. Basta o cidadão acessar aí, buscar uma ponte para o futuro e ler lá o que o PMDB propõe para o Brasil. Se esse programa for implementado, nós podemos vivenciar um regresso social extraordinário. E nós precisamos enfrentar isso. Sobre lado, você falou aqui, ó, como comunicador, não tem lado. Eu acho isso louvável, Varela. Porque, infelizmente, a maior parte da mídia brasileira definiu o seu lado. E o lado da... Aliás, eu critiquei aqui a Folha de São Paulo, sim, que jornal não é para tomar partido. Jornal é para dar notícia. Eu acho que até o cidadão comunicador pode ter a sua opinião. Claro, mas, claro. Enquanto agente de comunicação, porque você está numa rádio, numa televisão, que são concessões públicas, ele tem que ter algum grau de isenção. E, infelizmente, o que nós não vemos hoje é isenção. Principalmente da Rede Globo e da revista Veja, que estão patrocinando um ataque a um único lado da política brasileira, como se tirar o PT resolvesse os problemas. Eu não sou filiado ao PT, nunca fui. Aliás, em muitos momentos enfrentei não é porque não quer, né? Não quer. Não, eu sou filiado ao PCdoB, acho que o PT tem limites, não concordo com muitas coisas do PT, mas acho que o Brasil não pode fechar os olhos para achar que tirar o PT resolve o problema do Brasil. Não resolve. Meu lado é esse aqui, ó. Estabilidade econômica, precisamos ter, que eu já tive, 94. $1 a R$1.
O governo Lula produziu crescimento Isso. econômico grande. O desemprego, que assusta. Os aposentados, os salários estão aviltados, achatados. O descontrole da inflação. Ninguém sabe o preço de nada. Eu vi cenoura de R$9 o quilo. Que diabo é isso? Cenoura? Maracujá 12. Os aumentos acima da inflação, a saúde do povo, que não precisa dizer o que tem, né? A escola de graça que a gente deveria ter, não tem, e a falta da segurança pública. Ninguém tem segurança pública. Aliás, eu inventei aqui uma lei Varela, em defesa de comerciantes, não, eu sou advogado deles, porra nenhuma. O negócio é o seguinte, eu acho que o Estado deveria indenizar os prejuízos quando sua loja for assaltada. Deduzido o imposto a pagar. Já a Constituição está dizendo, dever do Estado. Todo mundo pulou fora. Não teve um deputado que abraçasse isso. Agora é importante ressaltar o seguinte, olha, todos os itens que você listou, e aí Sim, eu concordo, eu sou lutador tá... dessas causas aí também. Isso. Agora é bom a gente ressaltar que o Brasil avançou. Para você ter ideia, o orçamento da União previsto para investimentos em educação em 2002, para a gente pegar esse ciclo aí de Lula para cá, o investimento em educação no Brasil quadruplicou em uma década. Quadruplicou. Investimento em saúde triplicou. O investimento na área de vários programas sociais, de políticas distributivas, de investimento em infraestrutura, ele se ampliou. Inclusive o salário mínimo. O salário mínimo era $50. Quem lembra disso? Que a meta era chegar a $100. E o salário mínimo é mais que $100. É importante caracterizar isso para a gente não parecer que o Brasil está regredindo. Ao contrário, o Brasil avançou. Estamos vivendo nesses últimos 2 anos uma grave crise que está impactando, inclusive, nessas conquistas que tivemos, mas não podemos jogar a criança e a água suja pela janela. Temos que jogar água suja, mas preservar a criança. E preservar a criança significa preservar as conquistas que obtivemos. E o que está se apresentando é um verdadeiro retrocesso e acho que a população precisa se rebelar contra isso. Diga, Calito. Vou fazer uma pergunta aqui para o Augusto. O governo anunciou outro dia de que para o Brasil voltar a crescer tem que haver um reajuste na carga tributária. A própria presidente Dilma, ela disse que queria a volta da CPMF, que seria uma outra forma também do Brasil sair da crise. Você concorda com isso? Olha, primeiro assim, a carga tributária brasileira, tem um mito aí, carga tributária brasileira é alta. É verdade, ela não é baixa, mas ela não está sequer entre as 20 maiores do mundo. A carga tributária brasileira, ela é injusta, porque o pobre assalariado, o que ganha salário mínimo, ou o cara que ganha Bolsa Família, eles pagam muitos tributos, mas se você pegar os bancos no Brasil, pagam muito menos tributos do que em qualquer lugar do mundo. Então a carga tributária brasileira, não é que ela é alta em si, ela é alta para os mais pobres, mas ela é pequena para os mais ricos. Então nós precisamos equilibrar essa balança. Então o que é que eu defendo? Eu acho que é necessário uma reforma tributária que retire a tributação do consumo dos salários. Nós precisamos tributar altas rendas, imposto sobre grandes fortunas, tributação de herança, tributação de grandes patrimônios. O que não dá para aceitar é tributação sobre salário mínimo, tributação para quem vai comprar cesta básica no supermercado. Se o dono do Banco Safra, que é um dos homens mais ricos do mundo, está sendo investigado agora, é um dos caras que a gente enfrenta lá nas negociações bancárias, né? O dono do Banco Safra é um dos homens mais ricos do mundo. Se ele for no supermercado comprar 1 quilo de feijão e um sujeito que ganha Bolsa Família for comprar 1 quilo de feijão, ambos estarão pagando a mesma tributação, em números absolutos, a mesma. Então a injustiça da carga tributária brasileira é que ela penaliza os mais pobres. Então a gente tem que mudar o discurso. Não é que a carga tributária é alta, porque senão os ricos... Veja por que a Fiesp fica fazendo discurso contra a carga tributária. Porque eles não querem discutir realmente uma carga tributária menor para os mais pobres e para compensar isso vai ter que levar para os mais ricos. E não há interesse em fazer esse debate. Aliás, o americano está fazendo uma campanha para pagar mais imposto. Sim. O rico americano quer pagar mais. Sim. A carga tributária nos Estados Unidos é mais de 50% do PIB. A carga tributária brasileira, ela hoje é 37% do PIB. Mas a carga tributária, quando o governo Lula assumiu, era 35%. A carga tributária antes do Fernando Henrique era 25% do PIB. A gente tem que lembrar. Houve elevação de tributos no Brasil nos anos 90. E essa elevação botou no patamar de 35%. Hoje a gente está em 37% do PIB. Só que se a gente botar uma lupa na carga tributária brasileira, o problema dela não é o tamanho. O problema dela é que ela atinge os mais pobres, porque a maioria dos tributos é sobre o consumo. Então você desestimula o consumo e desestimula a circulação de riqueza. Você vai comprar um carro, grande parte do carro é tributo.
Aí é verdade. Isso é errado. A gasolina. Gasolina, tudo, celular. Então você 53% da gasolina. Agora eu sou a favor. Reduz o tributo sobre produtos ou até isenta. Não vamos cobrar tributo sobre o consumo. Vamos cobrar tributo sobre lucro. Sobre a obtenção do lucro. Porque às vezes uma empresa, você vende muitos produtos, então tem muita gente pagando tributos, mas no fundamental essa empresa tem um lucro menor do que outra que vende menos produtos, mas como ela desenvolve alta tecnologia, ela arrecada mais. Então é injusto isso. Então eu defendo uma tributação mais equilibrada, diminuindo tributos de salários, diminuindo tributos sobre consumo e aumentando tributação sobre grandes fortunas e sobre altas rendas. Professor, que eu fico triste, não é pagar imposto. É não ter nada de volta. É não ter o retorno, né? Eu taparia hoje fazer uma coisa, ó, não pago imposto e compro meus serviços. Já faço isso. Mas para uma parcela da população isso funcionaria. Mas para grande parte não. Não, claro, sei. Para grande parte o problema é que não há a contrapartida do teu reembolso. Entendeu? Sim. Precisa melhorar isso. Claro, precisamos cobrar do Estado mais eficiência. Obrigado, Augusto. Boa sorte, professor. Eu agradeço aqui a participação. Volte sempre. Aqui uma prazer. entrevista boa dessa nós precisamos fazer sempre. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E são poucos programas que dão espaço para um debate assim equilibrado, numa discussão fraterna, porque todos nós aqui queremos o melhor para o Brasil. Cada um com seu ponto de vista, sua opinião. O que não dá para aceitar, Varela, é o clima de ódio que está instalado na população, estimulado aí por setores da mídia. Está um clima de ódio na rede social, no WhatsApp, as famílias estão brigando. Eu acho que a gente precisa de mais harmonia. Claro que a gente precisa ter o debate político, ter a discussão sobre o futuro do Brasil, mas ter uma discussão fraterna, para que a gente busque a melhor saída para o nosso país. E fiquem antenados aí, o nosso site é bancariosbahia.org.br e nos acompanhem nas redes sociais. Um grande abraço a todos os ouvintes. Valeu, Varela, Calil, toda a equipe. Um abraço. 9h15 na Bahia. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral.